Opa, tudo bem? Aqui é o Danilo Mazzucchi. No conteúdo de hoje nós falaremos sobre SAF, nós falaremos sobre a Sociedade Anônima do Futebol e nós iremos entender por que os empresários, empreendedores, investidores, eles estão comprando os clubes de futebol aqui no Brasil. Porque tantos clubes de futebol, eles estão se tornando SAF e estão sendo adquiridos por esses empresários, empreendedores, por esses grupos de investidores. Outro ponto muito importante, será que você que é empreendedor de médio porte, um empresário, investidor de médio porte, pode ter um clube, comprar um clube para chamar de seu? Ou será que não? Será que na verdade isso é somente para quem tem mais musculatura, somente para quem tem mais dinheiro? Grupos de investimentos e investidores de maneira geral, empresários já mais consolidados. No conteúdo de hoje nós falaremos sobre isso. Quais clubes que já foram comprados aqui no Brasil, quais valores que foram pagos desses investidores, esses grupos de investimentos para estes clubes. E, ponto muito importante, imagine que hoje você comprasse um clube de futebol. Como que você ganha dinheiro com esse clube de futebol? De que maneira que você ganha dinheiro? Então, isso nós falaremos no conteúdo de agora, no conteúdo de hoje. Porque os empresários, investidores estão comprando o clube de futebol aqui no Brasil e vale a pena? Então, antes de nós respondermos essas perguntas, eu na verdade irei pedir para que você possa, caso você queira, se conectar com a Mazzucchi. Logo aqui abaixo está aparecendo para você o nosso Instagram e dentro do Instagram você conseguirá consumir vários conteúdos diferentes. Aqui na Mazzucchi nós postamos vários conteúdos voltados a negócios, a marketing, a vendas e tecnologia, que são os principais pilares do nosso negócio. E a partir desse momento, lá no Instagram, você consegue ter uma conectividade, uma conexão conosco muito mais próxima do que, por exemplo, aqui no YouTube. Porque aqui nós podemos nos conectar apenas através dos comentários. Entretanto, lá no Instagram, nós temos mais possibilidades, mais canais de comunicação, de poder conversar, inclusive conversar um para um ali dentro do direct, tá bom? Então, se fizer sentido para você, tá aparecendo aqui no Instagram, basta você se conectar conosco da Mazzucchi. Por fim, caso você queira se conectar diretamente comigo, tá aparecendo também logo aqui abaixo para você o meu Instagram, a fim de que você possa se conectar comigo, eu possa me conectar com você e nós possamos então trocar figurinhas sempre com o mesmo objetivo. Qual é o nosso objetivo mesmo desse programa? De Hunter para Hunter, fazer com que os nossos negócios possam ser geridos por nós de uma maneira mais inteligente. Ou você que ainda não empreende, mas pretende empreender, que você possa entender através desses conteúdos que nós postamos. Tem uma playlist, inclusive, que eu vou deixar aqui já abaixo aqui da descrição desse vídeo, para que você possa visualizar os demais programas que nós tivemos, mais episódios que nós tivemos desse programa de Hunter para Hunter, os vídeos ao qual eu vou falando sobre a gestão de maneira geral de negócio e como que nós podemos, obviamente, com essa gestão mais inteligente, fazer os nossos negócios se manterem, fazer com que os nossos negócios eles possam crescer. Danilo, mas hoje nós falaremos sobre a relação dos investidores, dos empresários que estão comprando o clube de futebol no Brasil. Como que isso vai me ajudar? Isso irá lhe ajudar a ampliar os seus horizontes e, num segundo momento também, quem sabe você não queira comprar um clube de futebol para você poder investir o seu dinheiro e investir o seu tempo. Então este conteúdo ele fará sentido para você que é empreendedor, empreendedora, é empresário, empresária, investidor, investidora. Bora lá então para o conteúdo? Vamos lá! Primeiro nós temos que desmistificar. Existe uma diferença entre SAF e clube empresa. Exatamente. Por exemplo, nós temos em São Paulo, gravo este vídeo aqui em São Paulo, um clube de futebol, que é o Bragantino, que ele virou, não me recordo em que ano que isso aconteceu, mas é recente, não há muitos anos, ele virou Red Bull Bragantino. E muitas pessoas acabam confundindo a SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que basicamente a SAF, quando você vai constituir uma empresa, você vai ter o tipo de empresa ao qual esse negócio em si, ele irá se encaixar, né? Um clube de futebol, ele é uma sociedade sem fins lucrativos, ele é um negócio sem fins lucrativos. Então, ele é um negócio feito onde você possui sócios nesse negócio, né? Tem lá o quadro de parceiros, de societário desse negócio, onde esse negócio ele não visa dar lucro, né? Esse negócio ele não visa dar lucro, é um negócio que ele vai trazer benefício para a sociedade, ele é sem fins lucrativos. E o clube de futebol original, tradicional, ele vai servir apenas para que na verdade, internamente, ele possa arrecadar os valores, seja de bilheteria, seja de publicidade, e reinvestir no próprio clube. Porque o objetivo final da última linha não é ter lucratividade. E aí você terá o quê? Você terá, dentro do sistema desses clubes tradicionais, a possibilidade desses sócios, eles poderem votar e decidir quem serão diretores, quem será o presidente,
tem clubes de futebol ao qual o presidente ele fica por X anos, né, praticamente ali, até por vezes, dependendo do clube, por décadas na presidência desse clube. Então cada um lá tem as suas regras, que são regidas de maneiras distintas, escritas e seguidas de maneiras distintas. Tem outros que são um pouco mais democráticos, mas fato é que os sócios, eles votam. Tem alguns clubes que colocaram já também para que torcedores possam votar, para que tenha influência, qual é o presidente que ganhará ali a eleição que ele está pretendendo, né? Enfim, que ele se candidatou e está pretendendo exercer aquela função. Mas fato é que um clube de futebol tradicional, ele não tem fins lucrativos, ele funciona mais ou menos dessa forma que eu expliquei para você, cada um com regras distintas, mas enfim, tem esse quadro de sócios. Esses sócios, eles irão ali, ao decorrer do tempo, por vezes se candidatando para cargos para poder fazer a gestão deste clube, né? E este clube tem uma missão. Qual é a missão desse clube? Esse clube ele tem uma missão de entrar nos principais campeonatos e, quem sabe, disputando esses campeonatos, vencer esses campeonatos. Se eu tenho um clube hoje em Série D, eu quero ir para a Série C. Se está na Série C, eu quero ir para a Série B, da Série B para a Série A e assim por diante. São os objetivos que os clubes eles possuem e eles foram criados para gerar entretenimento para a sociedade. Pronto, acabou. Agora, quando nós falamos de um clube empresa e uma SAF, quais são as diferenças? O clube empresa, ele tem a mesma característica que eu acabei de explicar de um clube convencional, tá? Ele não é para gerar lucratividade no final do mês. Entretanto, ele é gerenciado, ele é gerido como se uma empresa convencional, ela é gerenciada, ela é gerida, ou seja, você tem todos os cargos e você tem todos os processos existentes dentro, por exemplo, de uma grande companhia. Então vamos pegar o exemplo do Red Bull Bragantino. Você tem todos os cargos hoje lá dentro do Red Bull Bragantino, que, por exemplo, esses cargos, né, pensando em cargos gerenciais estratégicos, aonde tem na Red Bull. Né? Então a Red Bull é uma empresa privada e essa empresa privada, ela obviamente tem lá o seu CEO, né, o seu diretor executivo, tem toda o conselho, tem toda a distribuição para que essa empresa, a Red Bull, ela possa gerar lucratividade, para que ela possa valorizar sua marca e assim por diante, não é isso? No caso do Red Bull Bragantino, ele tem a mesma distribuição profissional de gestão, exatamente a mesma, com a diferença de que não visa gerar lucratividade. Esse é o clube empresa, que às vezes a pessoa ela confunde com a SAF. A SAF, diferente do clube empresa, o que é a SAF? A SAF, o clube em si, quando ele vira SAF, ele permite com que empresários, empreendedores privados, serão ações. A SAF vai distribuir ações. Então imagina aqui que eu tenho 100% de ações a serem distribuídas. Eu, Danilo, posso, por exemplo, vamos pegar um clube qualquer aqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, o Flamengo. Então eu posso pegar e dar um aporte de X milhões ou bilhões e comprar uma parte do Flamengo. Eu posso dar um aporte de milhões de bilhões e comprar uma parte do Corinthians, se esses clubes eles fossem SAF. No caso desses dois, Corinthians, Flamengo, eles não são ainda, nem sei se eles querem ser SAFs. Mas a partir do momento que você vira uma SAF, você pode comprar uma parte desse clube, como por exemplo o Vasco da Gama, que foi adquirido, que foi comprado 70% dele. A partir do momento, então, que eu viro SAF, que o clube ele vira SAF, um empreendedor, empresário, um investidor, um grupo de investimento, como foi no caso do Vasco, né, que foi a 77 Partners que fez a aquisição, ela pode comprar uma parte, uma fatia. O clube ele vai definir, né, qual é essa fatia que será vendida por X valor. Aí vai ser feito um cálculo de valuation como uma empresa convencional. Tem um cálculo de valuation que é um pouco mais difícil de ser realizado aqui no futebol brasileiro, esse cálculo de valuation com os nossos clubes, porque muitos clubes, inclusive, eles estão endividados. Então, teoricamente, como é que você vai pagar o valor, mas é um clube que já tem clube, por exemplo, que beira a 1 bilhão de dívida, 800 milhões em dívida, como é que você vai pagar por algo que já está endividado? Mas é da mesma forma, e aí, só para poder fechar aqui o ciclo do porquê que é um pouco difícil, não é por causa da relação dele estar endividado, até porque você tem várias empresas hoje de ramos diferentes, que elas também estão endividadas e outros empreendedores e investidores vão lá e compram essas empresas. Pronto, acabou. É porque o clube de futebol, o que acontece? Principalmente aqui no Brasil, envolve-se uma série de outras situações, como por exemplo, ele tem uma torcida. No caso de uma empresa qualquer, de um ramo qualquer, claro que ele tem lá os seus consumidores, mas é diferente a forma, inclusive, de consumo e a intenção de consumo e talvez, inclusive, a frequência de consumo se comparado a quem de fato torce para aquele time. E eu tenho a possibilidade, dentro de um clube de futebol, de criar produtos diversos.
e a partir desse momento criar receitas diferentes. Então, muitas vezes, quando um clube aqui no Brasil ele é vendido, a sua própria torcida ela fala, não, foi vendido muito barato, e assim, mesmo um clube tendo uma dívida gigantesca. Então, assim, é um pouquinho mais difícil de você calcular valor de clube, tá? Mas existem, obviamente, maneiras de chegar nesse cálculo, por isso que também, óbvio, vários clubes aqui já no Brasil foram comercializados. Diferente da Europa e dos Estados Unidos, onde é bem mais simples, é muito mais gelado isso, aqui é muito mais acalorado essa questão, principalmente das torcidas, né? Lá fora já é bem mais fácil, isso é muito melhor já distribuído, né? Você já tem esses times, eles, os investidores sabendo quanto que ele custa no mercado, e a partir desse momento é até mais fácil para você não precisa de ir lá gerar o custo desse clube, negociar isso, aquilo, enfim. Mas o mais importante desse ponto aqui, desse nosso bate-papo, desse nosso engajamento, é você entender a diferença de clube e empresa para a SAF. Então a SAF ela vai visar essa lucratividade, ela vai visar, no final do dia, ter lucratividade. Tá? A SAF ela vai ser gerenciada, o clube passa a ser gerenciado como uma empresa convencional. Então, a diferença é o produto em si que está sendo comercializado. A diferença é apenas essa, tá? Se comparado a qualquer outra empresa. Tá? Então, o produto que está sendo comercializado nesse caso é entretenimento. E eu vou um pouco além, porque o entretenimento é o jogo em si, mas tem um ecossistema gigantesco que rodeia os clubes de futebol, que esses investidores eles podem ganhar dinheiro através de todos este ecossistema que rodeia os clubes de futebol. E aqui no Brasil nós temos alguns clubes que já viraram SAF, alguns clubes que já foram vendidos. E eu até trouxe aqui uma rápida listinha, eu imprimi aqui, eu trouxe uma listinha aqui dos, não vou dizer os principais, porque isso pode soar de uma maneira ruim, até porque se eu falar um aqui e a partir desse momento este que está assistindo esse vídeo for torcedor desse time, vai me criticar. Então eu trouxe aqui, na verdade, dos primeiros resultados que eu tive quando eu realizei as pesquisas, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o Bahia, tá? O Bahia ele foi comercializado, 90% da SAF, lembra que eu falei que são as ações que são dispostas, né? 90% da SAF, que foi vendida para o Grupo City, que é um grupo que tem vários times de futebol pelo mundo, tá? Vários times de futebol, inclusive o Manchester City, que é o último campeão da Champions League, é do Grupo City, e foi comercializado por R$1 bilhão, o Bahia, R$1 bilhão. Eu tenho aqui o Botafogo, é um clube super tradicional aqui no Brasil, e ele foi comercializado a SAF dele, 90% da SAF dele, para o John Textor, que é um investidor, que também tem outros clubes mundo afora. Um deles, inclusive, é o Lyon, da França, um clube bastante famoso, e foi comercializado a 400 milhões. Outro aqui, o Cruzeiro, que foi adquirido pelo Ronaldo Fenômeno, foi 90% da SAF que foi adquirida por 400 milhões. O Vasco da Gama, que foi adquirido 70% pela 77 Partners, grupo de investimento, e eles também têm outros clubes de futebol, por 700 milhões. Aí quando você olha assim, o Bahia, 1 bilhão, o Botafogo, 400 milhões, Cruzeiro, 400 milhões, o Vasco, 700 milhões, e o Vasco, 70%, os demais aqui, 90%. Aí você olha e fala, então o Vasco, ele vale mais do que os outros, ou o Bahia, ele vale mais do que os outros? Na verdade, não, porque o cálculo, como eu disse, ele é um pouco mais complexo do que isso, porque dependendo aqui os clubes, cada um tem a sua dívida, tem dívidas que são maiores do que as dos outros, tá? Eu nem fiz pesquisa nesse mérito, eu não sei, por exemplo, se o Vasco tem uma dívida maior que o Bahia tem a dívida maior do que o Vasco. E tem um outro ponto também, né? Você observa, por exemplo, o Vasco, ele vendeu só 70% da SAF, então ele tem mais 30% caso ele queira comercializar para algum outro grupo, para algum outro investidor, ou manter para si, para esperar uma valorização e depois realizar essa venda, tá? Assim também como, por exemplo, o Bahia é 1 bilhão, só que esse 1 bilhão, ele será pago em 15 anos, tá? Então também tem essa questão. E o dinheiro, ele deprecia. Então o dinheiro que vale hoje, um real que vale hoje, eu tenho um poder de compra X, esse mesmo R$1 que hoje eu tenho esse poder de compra, depois de 15 anos, após 15 anos, o poder de compra ele é outro, né? Eu terei provavelmente pensando em real, inclusive, um poder de compra menor. E obviamente, se eu tenho dinheiro hoje, já que entrou no caixa, eu tenho mais possibilidade de fazer outros investimentos e ganhar rentabilidade através desses outros investimentos. Ponto. Mas eu trouxe para você que o Bahia, Botafogo, Cruzeiro, o Vasco foram clubes que já foram vendidos. E por valores aqui milionários, e no caso do Bahia, bilionário, né? 1 bilhão
de reais. Aí você se pergunta, poxa, então, mas não é pra mim, né? Não é, por exemplo, o Danilo comprar um clube de futebol. Não tem como o Danilo comprar um clube de futebol. Vou dizer pra você o seguinte, eu não sei qual que é sua musculatura financeira, mas o que você tem que compreender? Assim como, por exemplo, poxa, eu tenho a Mazuquim. A Mazuquim, ela tem três motores econômicos. A assessoria de marketing, a educação e a tecnologia. Vamos pegar a parte da tecnologia aqui. Assim como eu tenho uma empresa de tecnologia, e essa empresa hoje, pensando só nesse motor econômico, vale X reais, eu estou na tecnologia. Mas, por exemplo, eu tenho outras empresas, Big Techs, empresas gigantescas, também da área de tecnologia, como Apple, como Google, como Microsoft. E, obviamente, hoje, 2024, Mazuquim Tecnologia não pode se comparar a essas outras aqui, porque elas faturam muito mais, tem uma marca muito mais forte, muito mais reconhecida, tem muito mais produtos que são desenvolvidos de uma forma, no momento atual, com uma maturidade muito maior do que a Mazuquim, mas a Mazuquim está na área de tecnologia também. Eu fiz essa comparação, essa analogia para você, para dizer que nem todos os clubes de futebol aqui no Brasil custam esses valores, custam esses milhões, esses bilhões. Pelo contrário, por exemplo, eu trouxe aqui para você o América de São Paulo, que ele foi vendido recentemente, vendido no final do ano de 2023, 90% da SAF dele por R$1 milhão. Então, R$1 milhão, o América de São Paulo foi comercializado. Aí eu pergunto para você, será que você não teria esse 1 milhão para poder investir nessa SAF, para poder comprar esse clube de futebol? Ah, Danilo, mas o América de São Paulo não é um Corinthians da vida, não é um Flamengo, não é um Vasco, não é um Bahia, não é um Cruzeiro, não é um São Paulo, um Palmeiras. Concordo com você. Entretanto, inclusive se você for buscar mais informações de cases dentro dessa área esportiva, né, de business esportivo, você vai encontrar várias cases de sucesso em, por exemplo, times que eles não tinham e não têm uma massa crítica, por exemplo, de torcida, ou times que estão até em quarta divisão, times que inclusive nem têm divisão, só disputam um ou outro campeonato, e esses investidores, eles entram, eles compram uma parte da SAF, eles investem nesse clube, esse clube, a partir desse momento, pessoas começam a se conectar a ele, ou seja, começa a gerar torcida, que vai dar um trabalho de anos, né? Esse clube, ao longo do tempo, ele vai se valorizando, é um clube que passa a ser conhecido, começa a ganhar algumas divisões a nível de campeonato, e a partir desse momento, então, aquele valor que você pagou naquele clube, se você colocar para hoje, esse valor atual do clube é muito maior, às vezes 10, 15, 20, 30 vezes maior do que o valor que você pagou, tá? Então, você por vezes vai comprar um clube menor, mas é um investimento, é como uma empresa, é natural, o mesmo exemplo que eu dei da Mazuquim. Será que a Mazuquim um dia, a nível de tecnologia, não pode ser uma Google da vida, um Google, na verdade, né? Da vida, uma Apple, né? Você disse que não sei, quem sabe, né? Com muito trabalho, muita dedicação, estes também começaram pequenos. Se nós formos observar a história da Apple, começou no fundo de uma garagem, não é assim que funciona, né? Se nós formos olhar a história da Samsung, né, que está entre as 5 maiores empresas do mundo, é uma história também que começou ali de baixo. A grande maioria das empresas começou pelo começo, né? Começou de alguma maneira, começou pequenininha. É difícil ter histórias de empresas que já começaram grandes. A partir desse momento, então, é a mesma coisa um clube de futebol. Eu trago isso para ti também, né? Você pode adquirir um clube e a partir desse momento esse clube ele pode ir crescendo, ganhando musculatura e então você pode, enfim, tomar decisões de vender esse clube, por exemplo, depois por um valor bem maior ao qual você pagou. É investimento. É um investimento de alto risco, inclusive, mas um investimento que pode trazer um resultado bastante favorável, tá? Agora, um outro ponto. A gente respondeu aqui já algumas questões, né? Por exemplo, SAF, clube empresa, quais são as diferenças? Nós respondemos aqui aquela relação no que tange. É possível ou não, eu que sou empreendedor médio, eu que não tenho o poder de investimento de 400 milhões, de 500 milhões, de 1 bilhão, né? Existe a possibilidade de eu comprar um clube de futebol? Nós respondemos essa pergunta e aí vem aqui uma outra. Quais são as formas que esses investidores, os donos destes clubes, eles têm para se monetizar, para ganhar dinheiro? Quais são as formas? Eu separei aqui algumas, até coloquei para você também na descrição, eu vou ler para ti aqui bem rapidamente essas formas e aí eu vou concluir depois com a principal pelo estudo que eu realizei e tenho realizado sobre essa área de atuação.
Ó, direito de transmissão dos jogos, direito de imagem. Essa é uma fatia muito importante dos clubes de futebol a nível de ganho. Por isso que é muito importante, comprei um clube de futebol e eu consegui fazer com que esse clube de futebol ele vá ganhando musculatura a nível de torcida. Fazer trabalhos, fazer marketing mesmo para aproximar essa torcida e aumentar essa torcida para que eu possa ganhar mais com os direitos de transmissão. Então, por exemplo, você tem hoje grandes clubes de futebol no Brasil, como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Santos, enfim, grandes clubes de futebol, ao qual, principalmente esses que têm mais torcida, né, então falar de Corinthians, de Flamengo, os dois de maior torcida no Brasil, onde o direito de transmissão é uma fatia muito importante do faturamento deles. Então é uma forma que você tem para poder se monetizar, uma forma que você tem para poder ganhar. Patrocínios e publicidade é uma outra forma que os clubes eles vêm a ganhar dinheiro. Venda de ingressos e pacotes para torcedores se associarem ao clube, transferência de jogadores, produtos licenciados, promoção de eventos dentro do clube e no estádio, parcerias com outros empresários e investidores. E aí a última que eu deixei aqui, que está inclusive na descrição do conteúdo também, é onde eu observo que nesses estudos que eu tenho realizado, e por isso que eu promovi aqui esse conteúdo para você, que as empresas mais têm, as empresas, os empreendedores, os empresários e investidores, eles mais têm realizado. O que eles fazem, tá? Vamos pegar o exemplo da Atalanta, da Itália. O exemplo da Atalanta, da Itália. Atalanta, o investidor, o que ele fez? Ele fez o seguinte: poxa, eu vou recuperar o time, eu vou fazer com que esse time ele possa disputar as principais ligas com competitividade, ou seja, ele vai competir mesmo, não eu estou ali e vou terminar, quiçá, só para não ser rebaixado. Não, ele vai competir realmente, né? Ele vai conseguir avançar as fases de mata-mata dos campeonatos, automaticamente eu quero que ele participe de Champions League para que outros países eles possam transmitir os meus jogos, eu quero me tornar atrativo. É a mesma coisa que uma empresa convencional, tá? Nesse caso, da Atalanta, ele não visou o quê? Ele não visou através de direitos de transmissão, através de venda de jogadores, através de uma série de fatores, que inclusive eu acabei de falar aqui, que você pode monetizar, ganhar dinheiro com o seu time. Na Atalanta, a case foi a seguinte: tudo que entrar de venda de jogador, de direito de transmissão, tudo eu vou reinvestir no clube, eu não vou tirar dinheiro, eu não vou tirar, não terei ganho com isso, salvo engano apenas, se eu não me engano, na Atalanta, depois eu posso até me corrigir quanto a isso, só a nível de algumas transferências de jogadores que tinham ali alguma receita na Atalanta, né, alguma lucratividade de transferência de jogadores, mas o restante tudo ele reinvestiu no clube, ele fez um reinvestimento no clube. E com qual objetivo? O objetivo foi de fazer com que esse clube ele pudesse ter um valor maior no mercado, pudesse se valorizar. Só um exemplo aqui, tá? Só para poder ilustrar. Imagina que ele comprou o clube por 100 mil reais. Ele começou, toda a receita que vinha, ele reinvestia, ele colocou dinheiro próprio dele e ele foi investindo nesse negócio. Ele foi investindo nesse negócio chamado Atalanta, nesse clube. E a partir desse momento, esse clube ele começou a disputar ligas mais importantes. A partir desse momento, ao longo dos anos, esse clube ele começou a ir para fases mais próximas ali de finais. Ele começou a participar do principal campeonato europeu que existe, que é a Champions League. A partir desse momento, então, ele começou a se tornar um clube mais atrativo. A partir desse momento, então, o público, os torcedores, que eles estavam desaquecidos, eles estavam frios, eles começaram a se aquecer. Eles começaram a se conectar com o clube. A partir desse momento, então, se eles se conectam com o clube, aquele clube de assinatura que existe em todos os clubes começou a aumentar. Eles puderam aumentar ticket. O que eu estou dizendo com isso? A marca passou a ser mais exposta o tempo todo. O que eu tô querendo dizer com isso? O valor do clube aumentou. Se ele pagou, então, 100 mil reais na época, depois que ele fez todo esse trajeto, por alguns anos, agora esse clube ele tá valendo, por exemplo, 100 milhões. Então ele comprou por 100 mil, tá valendo 100 milhões. O que eu tô querendo dizer para você? Que é o último ponto aqui de ganho, né? Que quando você investe num clube que você ganha. Pelo que eu observei, a maioria trabalha dessa forma. Vai ganhar dinheiro no momento da venda. Vai ganhar dinheiro, de fato, no momento da venda. E quando você traz isso para o futebol brasileiro, você vai falar assim, mas poxa, Danilo, no futebol brasileiro isso funciona. Bem que você deu um exemplo do clube da Itália. Claro que funciona e, na verdade, o futebol brasileiro funciona talvez até melhor do que em alguns campeonatos e em alguns países europeus. Eu vou dizer para você o porquê. Porque aqui o futebol, como eu coloquei no começo do vídeo, ele, apesar de nós sermos, né, nós falarmos para nós mesmos, sermos considerados, inclusive esse dia eu estava vendo como que os americanos percebem o Brasil, o país, né, Brasil, e muitos falam de futebol. O Brasil é o país de futebol, o Brasil é o país de futebol, é futebol, samba e assim por diante. Então, muitos lembram do futebol aqui no Brasil. Apesar disso, o nosso futebol, ele tem muito a evoluir. Tem que melhorar e tem que existir de uma maneira mais incisiva e correta, fair play financeiro. Os clubes não podem fazer e serem geridos da maneira como são geridos, né? E compra jogador e não consegue pagar jogador, não dá. Existirá um momento ao qual o futebol, que é chamado futebol profissional brasileiro, né?
ele de fato estará mais profissional a nível de gerenciamento de recursos financeiros, a nível de profissionais melhor qualificados. Até esses dias não existia diretor executivo em clubes de futebol, hoje se tem, né? Então, geralmente os principais clubes têm um diretor executivo. Então, está existindo uma maior profissionalização desses clubes. E outra, que fica também conteúdo aqui fica talvez a possibilidade, se você gostar desse conteúdo, pode colocar nos comentários para a gente poder fazer mais um sobre isso. E estão vindo o quê? Grupos de investimento querendo montar novas ligas. Porque hoje nós temos, por exemplo, Copa do Brasil, nós temos o Brasileiro, né? Nós temos esses campeonatos e eles são organizados, por exemplo, a Copa do Brasil, ele é organizado pela CBF. Então tem toda uma distribuição hoje que inclusive os próprios clubes entre si, eles divergem. Estão vindo investidores de fora que, por exemplo, eu li recentemente que tinha um grupo de investimento que cuida da La Liga, que é o campeonato principal lá da Espanha, que queria cuidar de um campeonato onde tivessem os principais clubes brasileiros. Isso vai trazer o quê? Chancela para o futebol brasileiro. Isso vai trazer o quê, então? Valor para os times aqui do futebol brasileiro. Eles passarão também a ganhar mais com esses tipos de liga melhor montada, melhor distribuída. Até porque não faz tanto sentido para o país de maneira geral, e aí os próprios clubes aqui, muitos não conseguem entender dessa forma, se você tem uma disparidade muito grande. É um exemplo. Se eu tenho, vou pegar aqui só como exemplo, tá? É só um exemplo. Eu tenho um Santos muito forte, só um exemplo, tá? Eu tenho um Santos muito forte, e vamos imaginar um outro clube qualquer, e eu tenho o Botafogo muito, muito fraco, muito, muito fragilizado. Para o futebol brasileiro, isso não é bom. O produto futebol brasileiro, o produto futebol aqui no Brasil, ele precisa de ser um produto ao qual as pessoas de maneira geral, inclusive de outros países, queiram assistir. E a partir do momento que eu tenho ou um futebol muito nivelado por baixo, ou essa disparidade, um clube que tem os principais jogadores aqui do futebol brasileiro estão nesse clube, e nesse outro aqui está a rapa do tacho, não é bom para o produto, não é bom. Nós temos exemplo da Premier League, né? Onde tem um modelo de distribuição de recurso bastante interessante, e você por vezes tem um clube que está ali meio de tabela, que pode bater de frente com um clube que está na primeira posição, né? Às vezes um clube que está numa divisão inferior e chega e consegue bater de frente com um clube que está liderando lá, por exemplo, os seus campeonatos, uma Premier League da vida. Então é um modelo de sucesso que aos poucos está sendo seguido e adaptado para o que nós temos aqui no Brasil. Significa dizer o seguinte, eu fecho da seguinte forma, respondendo a pergunta, né? Se vale a pena comprar um clube de futebol no Brasil ou não. Você, obviamente, vai ter que obter essa informação principalmente com quem já comprou. E quem já comprou vai dizer para você, fez sentido, não fez sentido, e tem alguns relatos ali dentro da internet. Apesar de ser muito, muito recente, né? Faz poucos anos que esse movimento, de maneira mais intensa, ele está acontecendo, um movimento chamado SAF. Mas eu vou dizer para você, com esse viés, pensando com que SAF é a mesma coisa, equivalendo à compra de uma empresa que ela está quebrada, quantas vezes, por exemplo, você já ouviu? A empresa ela estava falindo, estava praticamente quebrada. Aí fulano de tal comprou. Olha o que aconteceu com a empresa se reergueu, a empresa agora fatura tanto, a empresa tem uma margem de tanto de lucratividade, a empresa olha só estava com tantos colaboradores, agora está com tanto, a empresa agora está com a marca se internacionalizando, não é verdade? Assim como alguns relatos também de que, puxa, olha só, fulano de tal comprou aquela empresa para tentar reestruturar a empresa e fazer com que aquela empresa entrasse nos trilhos novamente, mas infelizmente não deu certo, ela faliu. O que eu quero dizer para você com isso? Você pode entender a SAF naturalmente como uma empresa. É um investimento de muito risco, e esse muito risco é equivalente ao retorno que você pode ter. Eu dei um exemplo aqui hipotético, nem foi esse, mas o exemplo que eu dei quando eu estava falando da Atalanta, imagina que, por exemplo, ele comprou por 100 mil, agora ele vendeu por 100 milhões, né? Claro que eu estou falando de um múltiplo aqui gigantesco, mas pode ser que isso aconteça. Nós temos alguns relatos ali, principalmente fora do Brasil, de clubes que foram adquiridos e depois foram vendidos, e se ganhou muito com isso. Tem a história, por exemplo, do Flávio Augusto, né, com o Orlando City. Claro que é um outro contexto, é um outro mercado, inclusive é totalmente diferente aqui do futebol brasileiro, totalmente diferente. Lá, inclusive, a MLS, os clubes que são donos da MLS, não o inverso, enfim. Mas são cases que nós temos que estudar, são cases que nós temos que analisar, e fica aqui para que você possa ampliar os seus horizontes, fica aqui para que você possa enxergar de uma maneira mais ampla os tipos de investimentos de empresas que existem,
E se esse conteúdo ele foi relevante para você, que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa se inscrever no nosso canal. Alguma dúvida, coloque aqui nos comentários para que eu possa sanar a sua dúvida e vamos trocando figurinha, sempre com o objetivo de melhorar a nossa gestão, fazer com que nós tenhamos dentro dos nossos negócios uma gestão mais inteligente para que nós possamos manter e crescer, fazer com que cresça os nossos negócios, empoderando o empreendedor, fazendo com que nós tenhamos um país, de maneira geral, que pessoas que hoje têm poucas pessoas que têm acesso a recursos que são mais sofisticados, recursos que são mais caros, inclusive, essas pessoas, então, elas possam ter acesso, porque nós, empreendedores, nós condicionamos essas pessoas a conseguir ter acesso a isso. Não vamos colocar a culpa em governo, em A, em B, vamos fazer a nossa parte. Esse é o objetivo aqui deste programa de Hunter para Hunter, caçar as nossas oportunidades, caçar e fazer a nossa história e mudar o mundo de quem está ao nosso redor. Beleza? Um abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.